Oi pessoal, então agora eu vou deixar com vocês a Cíntia Borges e a Fabíola Passos. Elas vão bater um papo com vocês sobre a inclusão, tá bom? Olá a todos vocês que estão aí acompanhando. É muito prazer assim de ter a Cíntia aqui. A gente já se conhece de muito tempo e hoje está sendo um momento duplamente especial para a gente poder discutir um pouco sobre inclusão escolar aqui com a Cíntia e também para a gente se reencontrar, né? Como a gente mencionou no vídeo de abertura, o seminário vai passar nesses 3 eixos: educação, saúde e mercado de trabalho. E a Cíntia está aqui para representar a discussão pela educação, e eu acho que a gente tem muito educador assistindo a gente, então eu acho que tá todo mundo numa expectativa da sua fala. Espero corresponder. Eu quero começar pedindo para você se apresentar um pouquinho e falar um pouco dessa sua trajetória, assim, na questão da inclusão escolar, falar um pouquinho do seu trabalho antes e hoje. Conta pra gente um pouquinho disso. Tá certo. Pessoal, oi, né? Em primeiro lugar, eu agradeço demais o convite, né? O convite da Kelly, do Instituto. Já tem algum tempo que eu e a Kelly somos parceiras também, parceira da Fabíola, né? Estou muito satisfeita com esse convite. Falar um pouquinho da educação especial e da inclusão escolar e como que isso chegou na minha vida. Confessar algumas coisas que durante muito tempo eu não confessava, né? Eu sou pedagoga, sempre quis ser professora, né? Eu fiz magistério no extinto Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, Cefam. E nessa época, quando eu estava no Cefam, eu tive muito pouco contato com a questão da inclusão escolar e da educação especial, quase nulo. Então, o primeiro contato de verdade que eu fui ter com a educação especial e inclusão escolar foi na faculdade, já no curso de pedagogia, né? Eu sou pedagoga. E o primeiro contato que eu tive foi o pior dos contatos que a gente pode imaginar, né? No curso de licenciatura, eu tive dois módulos, né? 2 semestres, tratando da educação inclusiva, da inclusão escolar e mais especificamente da educação especial. E eu tinha sérias discordâncias que impactaram inclusive nas minhas notas na disciplina, né? Algo que hoje em dia eu costumo contar, mas que na época era motivo de vergonha, né? E hoje eu entendo o porquê que eu tive essa reação, porque eu tinha muitos questionamentos, né? Na época que eu fazia pedagogia, eu me efetivei na rede estadual como professora dos anos iniciais. E aquela formação que eu tinha ali na universidade, ela não condizia com a realidade que eu tinha na sala de aula. Olha, eu acho que os educadores estão se identificando bastante. Era uma formação que eu costumo dizer deslocada, né? Então eu conseguia lá na universidade, eu via como se essas crianças fossem colocadas em caixinhas. Então tinha, para ser deficiente intelectual tem que ter isso, isso e isso. Para ser autista, isso, isso e isso. São esses os sinais, esses os sintomas, né? Entre aspas, como se fosse uma doença. E aí era essa a visão que se tinha. Além disso, né, quando eu estava na universidade, que foi no ano de 2006, por aí que eu me formei, ainda a gente tinha uma concepção de que uma concepção muito patológica, né, da questão da deficiência. Então, a professora, ela trazia aquilo como se fosse um aspecto médico, um aspecto que precisava de um respaldo médico para você fazer um bom trabalho com essa criança. E a criança que estava na escola, ali nas salas de aula, ela trazia uma visão muito assistencialista também. Então, assim, basta você ter amor. Ele vai socializar. Ele vai socializar, vai ser bom pra ele. E aquilo me incomodava bastante, porque eu falava, ok, amor eu tenho por todos os meus alunos, mas o que eu faço pra ensinar o fulaninho? O que eu faço pra ensinar o João que tem deficiência intelectual? Né? Como que eu faço? Por onde que eu vou? E isso permeou a
a minha formação, né, até o momento em que já formada, né, eu atuando na rede estadual, eu recebi um convite para participar de um curso de Braille. E na época eu até fui um pouco resistente, assim, falei, será que isso vai ser legal, né? Principalmente porque, vou contar um detalhe engraçado, esse curso era oferecido 15 dias em julho, na final da Copa do Mundo de 2006. Então, assim, era um programa de índio, né? Meio que ninguém queria ir no bendito do curso. E tinha que ir representando para fazer uma formação depois com os demais professores, e eu acabei topando. E costumo brincar que a minha trajetória ela se divide em antes curso de Braille e pós curso de Braille. Porque lá no curso eu não só aprendi Braille e o Código Matemático Unificado, lá eu aprendi uma visão da pessoa com deficiência que eu não tinha até então, uma visão de autonomia, de independência, de empoderamento, de habilidade, de potencialidade que não tinha me sido passada em curso nenhum, né? E aí eu saí dali e falei, opa, existe um mundo além aí da inclusão, né? Quando eu retornei para cá, após o curso, eu na sequência já fiz o curso de Sorobã adaptado, e aí eu não parei mais, né? Continuei fazendo curso de deficiência intelectual, de Libras, fui fazendo, até que surgiu uma oportunidade, um processo seletivo na diretoria de ensino de Itaquaquecetuba para a função de professora coordenadora da educação especial. E aí, né, com muito frio na barriga, eu fui lá, tentei, aceitei o desafio, fiquei nessa função durante 9 anos e meio. 9 anos e meio de muito aprendizado, de muita mudança, porque, né, trabalhar com educação é isso, a gente nunca pode estagnar, achar que já sabe de tudo, né? E nesse intermédio de tempo eu fiz a minha especialização em educação especial inclusiva, depois também em autismo, que hoje é uma das minhas paixões, e agora nesse momento tô aí estudando novamente, né, fazendo... Nunca para, né? A gente nunca para, né? Tornou-se daquele horror inicial que eu tinha, né, com relação à educação especial, hoje se tornou aí uma das minhas paixões, né, um caminho que eu escolhi seguir. E hoje, qual a formação que você está se aventurando? Hoje eu estou cursando mestrado em Educação, História, Política e Sociedade, mais voltado para a área da inclusão escolar. Eu fiquei te ouvindo e pensando muito que essa sua trajetória, eu acho que de alguma maneira vai conversando com a trajetória do processo da inclusão, como ele acontece na prática, porque eu acho que a gente tem discussões filosóficas muito interessantes, antigas, mas na hora que isso vem para o dia a dia, para o cotidiano escolar e tal, é um processo de descoberta, né? Tanto de quem vai se colocar neste lugar de estimulador, de educador, mas também para a própria pessoa, né, em situação de deficiência, e se a gente for abrir mais para os movimentos, né, e como as coisas foram se desenhando. Pela sua trajetória, eu acho que você passou por muitas fases diferentes, né, da educação inclusiva, da educação para a pessoa com deficiência. Olhando assim, essa questão, vou até dar uma fugidinha aqui do nosso script, mas olhando para isso, assim, como que você avalia nesse momento, assim, a situação da questão da educação, entendendo que você esteve em equipamentos de gestão, mas esteve na sala de aula, enfim, acho que seu olhar vai ser muito legal. Que ponto que a gente está hoje, na sua visão? Eu acho que um ponto que é importante a gente destacar é o meu orientador hoje, que é o professor José Geraldo. Ele coloca uma coisa que é muito importante da gente destacar antes de falar em que momento nós estamos hoje, é entender o quanto que a gente não pode colocar tudo numa mesma caixa, né? Educação especial, inclusão escolar, educação inclusiva. Hoje a gente batalha para que isso não seja visto tudo como sinônimo, tudo a mesma coisa.
né? Como você disse, eu passei por uma trajetória, né? Quando eu ingressei na diretoria de ensino, eu ingressei no ano de 2009. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva tinha acabado de ser implementada, porque ela foi implementada em 2008. Então, estava todo um reboliço assim na rede de como que isso vai funcionar, né? Eu acho importante a gente fazer uma distinção, né, que nem sempre educação, nunca, educação especial não significa inclusão. Na verdade, quando a gente fala de educação inclusiva, num total inclusivo, a gente fala de todas as populações em situação de vulnerabilidade. Então a gente vai falar de quilombola, de indígena, de pessoa com deficiência, de crianças em situação de abandono e de uma série de públicos aí que não somente a educação especial. O que acontece é que na trajetória, conforme isso foi sendo desenvolvido no nosso país, comumente começou a se associar a questão da inclusão à educação especial. Tanto é que a gente tem um discurso ainda, né, muito forte de um aluno de inclusão, né, que como se esse rótulo significasse... Não estão todos incluídos, exatamente. Exatamente. A partir do momento que a gente usa, né, esse rótulo, eu tenho um aluno de inclusão, significa que a gente está afirmando que a escola é excludente. Sim. Né, e que existem pessoas que não estão incluídas ali naquele espaço, que é muito triste, né? E quando eu falo ainda de inclusão escolar e de educação inclusiva, aí tem outra diferença também no tocante a essas duas informações, né, esses dois conceitos. Quando eu falo de educação inclusiva, eu falo de uma perspectiva a longo prazo, né, algo que ainda está para acontecer e quiçá aconteça algum dia, nosso norte. É como se fosse algo lá na frente, né? Que hoje a gente sabe que pela construção da educação no Brasil, né, nós temos uma educação enraizada em processos muito excludentes, muito seletivos, infelizmente. Né? Então é algo para o futuro, uma perspectiva futuro, um norte, como você disse. Eu faço isso, até desculpa te interromper, mas eu faço uma conexão com isso que você falou da formação deslocada. Eu tenho uma impressão que enquanto na formação a gente tiver aquele semestre para falar da inclusão e na formação como um todo não estivermos discutindo o tempo inteiro, a gente ainda não está no processo de inclusão escolar. Não. A gente ainda está tentando chegar lá, né? Exatamente. Não sei se essa é a leitura. É uma das leituras, né? E também, assim, a questão da inclusão escolar hoje, ela é a ação em curso. É o que nós já estamos fazendo. Então, não cabe eu falar de um futuro de inclusão escolar. É o que eu estou fazendo agora, né? Para ofertar oportunidades para todos os alunos. E isso eu quero frisar bastante, que quando a gente fala de inclusão escolar, a gente não fala de uma educação separada para os alunos e outra para os alunos com deficiência, né? A gente não fala de uma sala de aula com 38 crianças mais um com deficiência. A gente fala de 39 crianças numa sala de aula, cada um com as suas, né, potencialidades, com as suas necessidades, cada um precisando de um olhar diferenciado do educador. Eu acho que isso também é importante porque existe um mito de que a criança que tem a dificuldade de aprendizagem, certamente ela está numa situação de deficiência intelectual. Certo. Esse é um tema que a gente discutiu muito assim, na vida. E aí eu fico com... Eu tenho essa leitura que você falou. É como se... ao nos debatermos com a dificuldade, a gente já setoriza para aquele setor exclusivo de pessoas que estudam aquilo, quando na verdade o objeto de aprendizagem todo mundo ali está envolvido, da escola inteira, todo mundo forma, né? Sim. Então acho que é um pouco isso também. E eu acho que a gente, dentro dessa sua fala, nós viemos de um modelo muito tradicional de patologização da educação. Então, a gente, quando a gente tem um aluno, por exemplo, que tem uma dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo uma deficiência. Sim, que pode ser. Pode ser.
qual é a primeira reação do professor? Ah, eu preciso de um diagnóstico, eu preciso de um laudo, quem é o especialista que vai me ajudar? Porque tradicionalmente a gente vem de um passado de formação que te ensinou que você não era capaz de educar crianças com deficiência, de ensinar, de estar ali contribuindo no processo de escolarização dessa criança. A gente foi ensinado o quê? Que lugar de criança com deficiência é numa instituição especializada, né? E aquele profissional que vai saber lidar. Que vai saber lidar, que foi formado para aquilo. Eu não fui formada para isso, né? Que a gente tem ainda um discurso do professor e é importante que a gente entenda que eu não estou dizendo que tô condenando esse discurso, até porque eu também sou educadora, né? Estive na sala de aula há muitos anos e é a impressão que a gente tem porque foi a formação que nos deram. E eu acho que reflete, é um discurso que representa como a gente também experimenta na sociedade, né? Exatamente. Então, assim, é claro que a gente pode fazer uma análise individual e fazer as nossas atualizações no sentido de tentar pensar isso, mas ainda na sociedade é isso. Você está falando dessa coisa da patologização, a psicologia tem tentado inclusive fazer essa meia-culpa, porque a psicologia ocupou esse lugar por muito tempo. De ser assim, o psicólogo da escola, o psicólogo avaliador, que olha para a questão cognitiva, né, e não na perspectiva do que hoje a gente entende de psicologia escolar, que é outra abordagem, né, e, inclusive a gente teve tirar o psicólogo da escola, porque a própria psicologia entendeu que estava prestando um desserviço. Sim. Hoje a gente luta para retomar porque a gente entendeu o nosso fazer também, mas assim, por muito tempo ficou essa coisa da testagem, né? E dentro desse universo, então, que raios é a educação especial? Define aí pra gente. Então, a educação especial, na verdade, ela perpassa sim, né? É bobagem a gente dizer que ela se resume só às práticas direcionadas à pessoa com deficiência, né? Também às pessoas com altas habilidades e superdotação, dentro do espaço escolar. Hoje em dia, a gente vê muito assim, educação especial associada somente ao espaço ali da escola, e não é. Né? A gente tem esse... eu não gosto muito de usar a palavra atendimento, porque eu acho que reforça um pouco dessa questão de patologização, né? Como se fosse assim, uma consulta médica, né? Vai ali, entra, eu dou a receita e a pessoa vai embora. A gente sabe que quando eu falo de ser humano, quando eu trato de educação, não é assim que se resumem as coisas. Mas a construção dessa rede de apoio é que faz a educação especial. Então, tanto o atendimento educacional especializado dentro da escola, esse aluno em situação de inclusão escolar, essa equipe que vai trabalhar com esse aluno, não só o professor, porque para a gente conseguir fazer com que esse aluno tenha oportunidades dentro da escola, não é só... Eu não vou contar só com a força de vontade e o desempenho desse professor, precisa de toda uma manutenção ali dessa equipe escolar, mas também com as redes de apoio. Então eu tenho que contar com a família, com a participação dessa família, eu tenho que contar sim com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Porque existem fatores de saúde que influenciam. Exato, existem fatores de saúde, eu acho importante a gente destacar isso, né? Porque muitas pessoas me perguntam assim, mas então você acha que não precisa de laudo para criança com deficiência? Né? Não é isso que eu estou dizendo, né? Precisa. É que isso não define a ação pedagógica. Exatamente. Eu costumo dar como exemplo, quando eu trabalhei na diretoria de ensino, a gente tinha mais ou menos uns 600 alunos com deficiência intelectual. Esses 600 alunos tinham um laudo escrito F79, que é um CID de deficiência intelectual não especificada. Isso, quando chega para o professor, o que conta, né? O que conta, né? É só a confirmação de que a criança tem uma deficiência. O que, por vezes, o professor ele já sabe muito antes desse laudo chegar na mão. Né? A gente já sabe quando um aluno, né, não corresponde ali àquele processo com os demais da sala, que tem alguma coisa, às vezes você não sabe o que mas tem alguma coisa de diferente.
chega esse laudo na sua mão, o que você faz com isso? Né? Então, é nesse sentido que eu falo, o laudo é importante para que essa criança se aproprie de outras questões que ele vai precisar na vida dele, no desempenho social, né, no meio social, então, para a questão de benefícios ali, até do mercado de trabalho. Então, é necessário, mas na educação não se resume só a isso, né? Esse laudo, por vezes, é o pontapé inicial, né? É o primeiro passo ali, mas não dá para ficar só nisso. Então, a questão de uma equipe multidisciplinar, ela é importante, né? Eu costumo dar como exemplo uma cadeira, né? Tem os 4 pezinhos ali. Se tiver um pezinho faltando, a gente já não senta com firmeza, certo? A mesma coisa o processo de inclusão escolar, o processo com relação à educação especial, a criança com deficiência ou com altas habilidades de superdotação. Se a gente fizer sozinho, só a escola, não funciona, né? Eu preciso da família, eu preciso dessa rede de apoio, eu preciso dos demais funcionários da equipe gestora, preciso de um conjunto. E eu acho, inclusive, que essa discussão precisa estar nesse currículo de formação. Exato. Não só do educador, mas acho que de todo mundo que vai participar dessa rede, porque eu concordo plenamente com você. A gente até consegue deixar uma cadeira com 2 pezinhos em pé, mas ela fica um pouco bamba, né? Não dá pra sentar, enfim. E aí eu acho que muitas vezes tem um pezinho em algum lugar. A gente só não se conversou pra descobrir onde ele só não conseguiu firmar. E eu acho que a questão da articulação de rede aponta para um olhar para o sujeito completo. Sim. Eu acho que a gente teve aí muito, né, lá com Descartes, uma separação das coisas. Exato. E aí já há muitos anos a gente vem tentando costurar para construir um olhar multidimensional. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse modelo que não inclui só a questão pedagógica, aliás, inclui também, mas que coloca outros pontos nessa visão mais biopsicossocial. Exato. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, na verdade, nós não somos segmentados, né? E isso qualquer indivíduo, qualquer ser humano, né? A gente não fala uma hora de uma coisa, outra hora de outra, nós somos um conjunto ali, um emaranhado de construções sociais, né? Nós temos uma trajetória histórica, né? Nós começamos o nosso bate-papo aqui falando da Cíntia, né? História profissional, mas nesse meio da história profissional tem a Cíntia pessoa, tem a Cíntia emoções, tem a Cíntia o lado biológico, tem tudo isso. E por que não a gente ter esse olhar também para a criança com deficiência, né? A gente, uma das coisas que dificulta, uma das barreiras que a gente tem na escola é, por vezes, entender que essa criança é como se fosse uma série de caixinhas. Então agora eu vou cuidar só dessa parte. Ah, não, isso daqui é só comunicação, é só a força. Só a força. Comportamento é só psicólogo. Exatamente. A parte da educação, então, é só o professor do atendimento educacional especializado que vai trabalhar isso. E muitas vezes não posso contribuir. E muitas vezes educação fica igual alfabetização, né? Sim, ainda tem esse, né, ponto. Eu acho que hoje, aí faço uma crítica com relação a isso, que nós temos currículos e práticas pedagógicas na escola que são muito engessados, muito inflexíveis, e aí, por vezes, a gente entende que o currículo escolar se resume àquele caderno, aquele livro didático, aquele material que eu sigo de cabo a rabo, não posso me desviar disso daqui, porque senão não estou trabalhando com o currículo, né? Que é o que a gente escuta. Eu acho que se a gente tiver esse olhar biopsicossocial, automaticamente a gente também tem um olhar multidimensional para esse currículo. Então a gente começa a entender que, quando eu falo de prática pedagógica, não estou falando só daquela prática eu e meu aluno sentado ali num cantinho dentro da sala de aula.
Eu estou falando de como vai ser o intervalo, eu estou falando de como que vai ser a hora da entrada para esse aluno, eu estou falando do passeio que a gente vai fazer e que a gente tem que pensar em como que ele vai se apropriar desse passeio, que como ele oportunidades... aplica esse saber no cotidiano. Exato, como ele vai aplicar esse saber no cotidiano, o que vai ser funcional para eu trabalhar com ele, porque também tem isso, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente olha para esse aluno com um olhar multidimensional, a gente também olha para a escola, para a prática educativa com um olhar multidimensional também, né? Com um olhar diferenciado de que eu preciso de aproveitar todos os espaços e oportunidades educativas com todo e qualquer aluno que estiver matriculado na escola. Isso é importante, não é só com aluno com deficiência. E tem uma potencialidade nisso, no sentido assim, a gente está aqui discutindo a questão da pessoa com deficiência, mas a gente consegue pensar que fazendo um bom trabalho, um trabalho multidimensional, pensando essa causa, a gente atinge todas as outras. Então, quem se beneficia do processo de inclusão não é apenas a pessoa que é um público-alvo de intervenção, mas o contexto como um todo, né? Então, é bem interessante. Quando eu... principalmente quando fazia formação e trabalhava na diretoria de ensino ainda, eu ouvia muito assim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar uma aula para o aluno com deficiência e outra aula para o resto da turma? Então, não, a perspectiva não é essa, a perspectiva é eu pensar nessa minha aula, o que eu posso fazer dentro dessa minha aula para que todos os meus alunos participem, acessem essa aula, né? Eu já disse isso, mas retomo aqui, nós viemos de um passado educacional onde o ensino era ofertado, quem conseguia, quem não conseguia... Era modelo único, né? Era modelo único, né? Homogeneizador, inclusive. Então, assim, se você não conseguia, o que você fazia? Abandonava, ficava retido, então a retenção... 2, 3, 4 vezes acabava por resultar num abandono, né? Tanto é que os últimos anos em que eu trabalhei na diretoria de ensino, o número de alunos surdos na educação de jovens e adultos era algo absurdo. Por quê? Porque na época em que eles estavam no ensino regular, não foi dada essa oportunidade. Então agora, com o intérprete, né, com o interlocutor de Libras na rede estadual, opa, peraí, tá na minha hora de voltar, né? E quantos que não passaram e ficaram para trás, né? Quantos que foram excluídos aí da escola e não tiveram essa oportunidade de retornar, de correr atrás do prejuízo, né? Então, eu penso que conhecer esses alunos é o passo principal, né? Às vezes a gente escuta bastante falar assim, mas por onde que eu começo? Né? Por onde que eu faço? O que eu faço, então? Tenho lá um aluno com deficiência na minha turma. O que eu faço? Por onde que eu começo? Era a pergunta que eu mais ouvia, né? Comece conhecendo esse aluno. Sim. A aprendizagem de relação, né? Sim, Você tem que se relacionar primeiro. E arrisco dizer aqui, conheça primeiro o aluno e depois a deficiência. Perfeito. Sabe? Porque a gente também tem uma certa estereotipagem dentro da deficiência. Então, eu já ouvi muitos professores falando assim, mas aquele menino ele nem parece autista de verdade, né? E o que seria um autista de verdade? Né? Ele não é autista, ele é o João, vamos conhecer o João. Né? O que o João tem enquanto pessoa? Qual é a trajetória de vida do João? Da onde ele vem? O que ele gosta? O que ele gosta? Quais atendimentos ele já passou, multidisciplinares, porque isso tem tudo a ver. Sim. Que condições sociais o João tem, né? Porque uma coisa é eu falar do João com deficiência intelectual que nasceu numa família, né, que tem acesso aos bens e aí, sei lá, colocaram ele num atendimento ou até mesmo às vezes de uma cidade para outra, né? Algumas têm um equipamento, exatamente, participou desde muito pequeno de atendimento de estimulação precoce, faz atendimento educacional especializado desde a educação infantil. Uma coisa é eu falar desse João, outra coisa é eu falar de um outro João com a mesma deficiência
que mora na periferia, que o pai foi embora quando descobriu que ele nasceu com deficiência, que a mãe trabalha das 6 à meia-noite para pelo menos manter o básico dentro de casa, que por vezes tem mais 4 ou 5 crianças na mesma casa, entende? Então a deficiência em si ela é a mesma. Se eu pegar o laudo desses 2 garotos, vai ser o mesmo. Eles contam a mesma história. Contam a mesma história, mas será que é a mesma história? Né? Será que é a mesma coisa? Então, por isso é importante, acho que o primeiro passo é conhecer esse aluno, se dispor a conhecer, saber o que ele tem para me oferecer, por que caminho que eu posso traçar de acordo com a história de vida dele. E aí você está falando disso, desse primeiro passo, eu já vou puxar aqui. Dentro dessa sua leitura, da sua experiência, o que você entende que são os desafios assim, principais que o professor encontra nesse processo de ser um suporte de inclusão para o aluno em situação de deficiência? Eu acho que, vou falar dos aspectos pedagógicos, tá? Isso não quer dizer que eu esteja excluindo aspectos estruturais, de acessibilidade da escola, de condições de trabalho docente, que senão a gente ficaria aqui falando, né? Seriam 3 seminários. Seriam 3 seminários só para falar disso. Mas vamos focar nos aspectos pedagógicos, legal, que eu acho que é por onde a nossa conversa está indo, né? Eu acho que o primeiro dele seria a ausência de experiências de sucesso e de modelos sociais para os quais eu posso nortear minha prática. Vou te dar um exemplo disso. Quando eu ingressei na rede estadual como professora, eu disse para você, eu vim de uma formação no Cefam, uma formação muito construtivista. E logo que eu ingressei, eu fiz um curso também de alfabetização, método construtivista. Decorre que eu só sabia alfabetizar de acordo com o método construtivista, certo? Fui lá, trabalhei daquela forma com que eu acreditava, com que eu aprendi, e de repente 2 alunos ali, eles não se alfabetizaram dentro daquele método. Eles não tinham defasagem nenhuma, eles simplesmente não se encaixaram, não conseguiam ali atingir a alfabetização de acordo com aquele método construtivista. O que automaticamente eu faço sem muito pensar sobre isso, né? Porque são coisas que a gente, na hora, a gente vai fazendo, né? Não pensa, a gente pensa depois. O que automaticamente eu faço? Eu começo a trabalhar com Baby Bobu, método tradicional. Por quê? Porque eu fui alfabetizada assim, né? Quando eu volto, exatamente, indiretamente eu volto lá no passado e penso assim, bom, como é que minha professora da primeira série fazia? É claro que a gente não faz isso conscientemente, mas a gente reproduz aquele modelo de segurança que a gente teve lá atrás. Agora vamos transportar esse exemplo para a educação especial. Perfeito. Você teve oportunidade na educação básica, estudou com alguma criança com deficiência? A minha primeira experiência foi na formação de graduação. Exato. E mesmo assim, foi uma experiência que hoje eu entendo quão pesada e difícil foi para minha colega. A gente romantizou o processo dela, mas hoje quando eu paro pra pensar, eu falo, nossa, desbravou, assim, ela teve, enfim, mas a minha formação inteira, eu lembro que o primeiro dia de aula, eu praticamente me apaixonei pela intérprete dela, porque eu não conseguia olhar para essa pessoa. E outra coisa que não fosse. E gente, eu tinha 18 anos, eu não tinha tido contato. Nunca tinha visto um intérprete eu não sabia que era uma linguagem, sabe? Enfim, realmente não tinha modelo. Não tinha modelo. E eu fico pensando que se talvez essa minha amiga não estivesse na minha formação, talvez eu não estivesse aqui. Porque foi por conta dela que eu fui fazer curso de Libras, mais ou menos essa trajetória, assim, foi acabando, e ela foi a minha influência, certamente. A gente nem discutiu isso na faculdade, se não sob a ótica dela, sabe? Exato. E aí, assim, o que eu sinto hoje é isso. Quando o professor, ele tem ali uma criança com deficiência incluída ali na sala de aula para fazer um trabalho, por vezes ele teve uma formação ali
a gente fala hoje em dia, é muito mais comum, né, a formação continuada em educação especial, né, voltada para esse atendimento, para a flexibilização curricular. Isso hoje é muito mais comum do que era há 9, 10 anos atrás. Mas pensando que experiência, né? Em experiência e em contato com pessoas com deficiência, quando a situação ali dá errado, vamos dizer assim, porque sala de aula é isso, quem dá aula sabe, né? A gente se programa, mas chega lá, nem sempre sai tudo como o esperado. Ele não tem esse modelo lá no passado para inconscientemente recorrer, né? Ele não teve um colega com deficiência, ele não teve uma professora que fazia assim com o meu colega com deficiência. Então, isso fica um branco. Nossa, né? Isso é muito interessante. Um nulo. E aí, é muito comum a gente ouvir do professor assim, eu não sei o que fazer. Sim. Porque não tem essas experiências eu não tenho anteriores. esse repertório. Eu não tenho esse repertório anterior, então eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Nesse sentido, eu acho que à medida que os anos vão passando, as gerações vão vivendo essa experiência, porque hoje eu acho pouquíssimo possível, bem improvável, que uma criança não tenha um colega em situação de deficiência na sala de aula. Eu não sou mãe, mas tenho sobrinhos e eles convivem com essa questão da diversidade muito mais do que a gente conviveu. Sim, eu tenho um exemplo bem engraçado dessa questão, bem bacana, né? O meu filho hoje tem 8 anos, mas na educação infantil ele cursou toda a educação infantil com um colega com autismo. E a gente nunca fez essa conversa, assim, nós nunca sentamos, né? Nem a professora, nem a turma sentou, olha, fulano tem autismo, é assim. Até porque eles tinham 3, 4 aninhos, não tinham nem maturidade para isso. Mas um dia eu estava na igreja com meu filho e chegou uma senhora com uma criança da idade dele, ele tinha 4 anos na época, e ela sentou ao nosso lado e automaticamente a gente, né, com a experiência, com o olhar, eu já percebi que o garoto era autista, mas fiquei quietinha, ok. E aí o menino sentou e pegou todos os bichinhos com os quais o meu filho estava brincando, todos os cachorrinhos que ele pegou tudo. E aí meu filho olhou pra mim e falou assim, não tem problema, né, mãe? Aí eu falei, filho, não tem problema. Ele, não tem problema, depois ele vai me devolver. E ele não fala, mas tudo bem, porque ele é igual ao meu amigo. E aí, assim, isso, na hora... Assustou, não trouxe essa coisa não trouxe aquela sensação de, epa, pegou todos os meus brinquedos. Não, porque ele já tinha essa experiência natural do contexto escolar. Então, quando você trouxe, agora há pouco, a importância, né, dessa convivência e disso para todas as crianças, não só para aqueles que têm deficiência, mas para o todo, eu acredito que para um futuro aí, né, de uma sociedade que tenha mais tolerância, que tenha mais respeito, mais empatia, isso é fundamental, né? A expectativa que eu tenho é que daqui a alguns anos os professores já tenham esse repertório de convivência, de modelos que a gente não teve e por isso temos mais dificuldade, né? E aí me fala um pouquinho dessa questão do currículo. Você já mencionou, né, essa visão multidimensional, a importância disso, de a gente ampliar o currículo para a experiência da criança como um todo. Você acredita que isso é um desafio também nesse processo? Acredito que é um total desafio, acho que um dos maiores, né? Porque quando a gente fala de currículo, eu acho que existem dimensões que a gente precisa considerar, né? Um currículo ali na prática, um currículo em ação, um currículo que seja destinado a todos os alunos, né? Quando a gente trata de currículo, eu não posso falar só daquela atividade, só daquele papelzinho. Existe também um mito, né, que perpassa aí por todos
os lugares por onde eu vou, né? Que é o da atividade diferenciada. Então, assim, eu tenho que dar uma atividade diferenciada para criança com deficiência, né? Quando ele está no ensino regular, eu tenho automaticamente, nem sempre, né? Assim como existem outros alunos na turma que não têm deficiência e que se beneficiam de uma flexibilização no tempo, na atividade, de um agrupamento diferente, de materiais diferentes, esse aluno com deficiência também. Sim. Ou às vezes não precisa de adaptação nenhuma naquela atividade, ele pode se beneficiar da atividade como ela está num contexto com os demais colegas, né? Eu acho que isso é um mito muito forte. Outra questão que envolve a questão curricular é a da avaliação, né? Eu acho que a avaliação ela faz parte também desse currículo multidimensional, desse olhar para o currículo, e por vezes a gente traz um modelo de avaliação muito contraditório com aquilo que a gente faz. Então, a gente adapta, a gente flexibiliza, a gente dá todas as oportunidades para o aluno, e quando chega na hora de avaliar, a gente dá uma prova com 10 questões e quer que ele responda, né? Com coisas que por vezes nem foram trabalhadas com ele, nem eram as expectativas de aprendizagem daquele momento, né? Então, para esse ciclo se fechar, a avaliação ela também tem que ser pertinente àquilo que foi trabalhado com esse aluno. E processual também. E processual, exato. Não é um instrumento que vai definir aquilo que meu aluno progrediu, aquilo que ele é, né? E outra coisa que também tem a ver com essa avaliação, né? Eu escutei isso em vários lugares e por onde passo, né? Então o aluno com deficiência, ele tem que ficar com 5, né? Pera, isso, assim, por um lado até desestimula, né? Porque pra que eu vou fazer todo um trabalho com essa criança se no final das contas ele vai ter essa menção 5? Então tanto faz, né? Tanto faz se eu faço um trabalho estimulante para o professor, para a criança. Para a criança, muito, muito, porque o nosso vício, a gente tem uma mania de colocar esse aluno em comparação aos demais da turma. E quando eu falo de inclusão escolar, na verdade, essa educação inclusiva, ela parte do princípio de que eu saio de uma condição de aprendizagem para outra de maior complexidade. Não quer dizer que todo mundo, eu costumo dar um exemplo de uma escadinha, né? Eu tô aqui nesse degrau, você tá aqui. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O meu objetivo é subir para esse degrau e o seu é subir para esse, né? Se a gente vai conseguir fazer isso no mesmo ritmo, do mesmo jeito, se a gente em algum momento não vai descer um degrauzinho ali e voltar para onde estava, são as oportunidades e as práticas que vão dizer. Perfeito. Mas é importante não comparar esses alunos uns com os outros, né? Claro que a gente tem um norte, né? Uma expectativa até para determinar da onde partir, mas não quer dizer que todos tenham que partir do mesmo jeito, no mesmo ritmo e para um mesmo lugar ao mesmo tempo. Legal. A gente agora já está caminhando aqui para os nossos momentos finais, mas assim, pensando tudo isso, a gente foi passando pelos desafios no macro, agora a gente passeou um pouco nessa coisa pedagógica ali na sala de aula. Qual a sua visão, assim, quais as possibilidades, os caminhos possíveis, né? Agora para a gente dar um norte, apaziguar um pouquinho os corações aflitos aí dos educadores, o que você entende que é possível para a gente fazer isso agora? Eu acho que nesse momento é possível que a gente ressignifique a prática pedagógica como um todo. Não só pensando aí no estudante com deficiência, mas na escola como um todo, né? Olhar para a escola e para essa função social que a escola tem de forma diferente, né? A partir do momento que a gente se conscientiza de que a escola foi sim e ainda é, né? Muitas vezes excludente, muitas vezes seletiva, muitas vezes reprodutora de modelos que já não cabem mais na sociedade atual. Quando a gente tem consciência disso, a gente consegue começar a amadurecer essa prática pedagógica para fazer diferente, né? Porque
a partir do momento que a gente não sabe, né, a gente não muda. Eu acho que o incômodo é o que gera ali uma mudança, né? Ressignificar essa prática é pensar na escola com essa possibilidade de oportunidade para todos que estão ali dentro, né? Dar chances para que esses alunos, eles não só estejam na escola, né, que hoje, por força de legislação, inclusive, nós temos, né, a obrigatoriedade do ensino para todos, a escola aberta para todos, mas que além desse estar na escola, eles possam participar na escola e eles possam aprender com essa escola, né? A gente ouve muito algo que você disse no começo, que é muito pertinente. Mas ele está na escola só para socializar. Mas qual é a função social da escola? É de socialização? Não, né? A escola tem uma função social aí de escolarização, de educar. E eu não estou dizendo que... Construção de saber, né? Exato, de forma geral. Exato. E assim, eu não estou dizendo que a gente não socialize na escola. Porque socializar faz parte de construir saberes, faz parte de construir saberes, mas se eu penso só nessa socialização, eu estou automaticamente empobrecendo aquilo que a escola pode me ofertar, né? Porque socializar, eu posso socializar na rua, na feira, no parquinho, no shopping. Para que eu tenho que ir para a escola, então, para socializar? Né? Porque além dessa socialização, tem uma socialização mediada, tem um objetivo, tem um saber, uma construção por trás disso. E eu penso que hoje a escola ela tem esse papel de pensar não só nos conhecimentos acadêmicos ali, matemática, disciplinas, né, português, geografia, mas trazer o quanto que esses conhecimentos eles vão poder ser transportados para a vida dessa pessoa, né, independente dele ter ou não deficiência. Então, eu costumo dizer bastante que como que você quer encontrar esse aluno daqui 10, 20 anos, né? Quando você estiver fora da escola, de que forma que você quer encontrar esse aluno? Hoje, todas as políticas públicas que nós temos na educação, elas focam na autonomia, na independência, na funcionalidade, no empoderamento, protagonismo juvenil, né? E quando eu falo disso, por que não também trazer esses conceitos para a pessoa com deficiência? São só os alunos típicos, né? Que precisam de autonomia, independência e protagonismo juvenil. Por que não trazer essas perspectivas para todos que estão na escola? Eu acho que isso é ressignificar a prática pedagógica, é olhar para as oportunidades que a escola pode dar e por quanto que isso pode ser significativo lá na frente, na vida desse sujeito e na vida dessa criança, tendo ou não deficiência. Perfeito. Gente, nós estamos aqui já avançados no nosso tempo. A Cíntia tem essa fala maravilhosa e aí se deixar a gente vai estendendo. Com toda certeza. Mas eu já queria te agradecer muito pela sua contribuição aqui no seminário, né? Agradecendo também a Kelly por me permitir fazer esse diálogo aqui com você. E a gente vai ficar aguardando os comentários de vocês, perguntas. A ideia desse seminário é a gente iniciar discussões, né, Cíntia? Perfeito. Ninguém aqui consegue trazer uma solução, mas eu acho que a gente pode trazer companhia um para o outro. Exatamente. Saber que tem muita gente pensando sobre isso e desenvolvendo ideias nesses temas, né? Muito obrigada. Tem algo que você queria deixar assim para finalizar sua fala, algo importante? Fica à vontade. Acho que é importante agradecer novamente, né, pelo convite, pelo espaço e deixar exatamente essa mensagem que você falou, que nós não estamos sozinhos, né, que essa luta, digamos assim, ela é coletiva, ela é conjunta e nós temos aí o amparo uns nos outros, né, uns aos outros. E gostaria de agradecer, acho que é isso. Então tá bom, muito obrigada. Tempos de pandemia não dá pra gente dar aquele abraço de urso, mas sinta-se abraçada. Pois é. Continuem acompanhando. Vocês que já assistiram esse vídeo, comentem, curtam, compartilham e acompanhem os próximos. Até já!